Paulo Guedes comentou a aprovação do projeto que estabelece um teto para o ICMS e mandou um recado aos governadores que estão reclamando. Paulo Guedes, modo furioso, Camila Andrade. Conta aí. Boa tarde. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Ele lembrou que foram repassados cerca de 500 bilhões de reais aos estados e municípios desde o início da pandemia. Inclusive, ele chegou a detalhar parte desses gastos aí, desses repasses. 260 bilhões de reais via Fundeb, 90 bilhões em diferimentos e dívidas, 60 bilhões em recursos livres, como os destinados para o transporte urbano, 68 bilhões da Lei Candir e 19 bilhões da cessão onerosa do petróleo. E aí disparou críticas, como você bem disse, furioso. Vamos ouvir. É uma montanha de dinheiro, foi 10% do PIB que nós transferimos para todo mundo. Entendeu? Aí o governador chega agora, porque o governo federal também, quer dizer, ou é absolutamente ignorante, despreparado para a função. Essa pode anotar e joga lá. Estados que estão reclamando, o governador ou é um despreparado ou é um ingrato. Aí as críticas. Rodrigo Pacheco também se pronunciou hoje. Ele disse que o Senado vai dar a devida importância ao projeto e lembrou que há um intuito comum nas duas casas para reduzir os preços, principalmente quando a gente fala de combustíveis. Vou até abrir aqui aspas para o que foi que ele disse. São muitas as iniciativas, obviamente nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado ou nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras, mas todos têm que colaborar. Eu também procurei, claro, os senadores paranaenses para entender qual será a posição deles diante desse projeto. A previsão é que ele seja votado já na próxima semana aqui no Senado. E, segundo Álvaro Dias, a bancada ela deve se reunir nos próximos dias para tomar uma decisão, mas muito provavelmente eles votarão favoráveis. Vamos ouvir um trecho. Para um parlamentar é muito difícil ficar contra o limite de imposto, porque a carga tributária é muito pesada. Esse é o discurso de sempre, não é? Agora, como não há uma reforma tributária abrangente, simplificadora, modernizadora, que tribute menos no consumo e mais na renda, nós ficamos sujeitos a estes remendos a uma colcha de retalho. O governo deveria adotar outras providências, isso de longo prazo, evidentemente. Nós vamos reunir a nossa bancada do Podemos na próxima semana para uma decisão. Não conversei ainda com os colegas senadores do partido e na próxima semana devemos nos reunir para tomar uma decisão. É um ano eleitoral, então os senadores principalmente ficam aí numa sinuca de bico, né? Justamente porque eles têm esse papel de defesa dos estados, a gente sabe, mas também tem essa preocupação com o que querem os eleitores. E é claro que todo mundo está querendo desconto, nem que seja um desconto mínimo aí nesses valores dos combustíveis principalmente. E hoje, né, para além aí dessa repercussão com os parlamentares, o Bolsonaro também falou sobre o assunto e ele já avisou que ele pretende vetar esse projeto caso ele também passe no Senado. Ele disse a jornalistas, abre aspas, se for aprovado no Senado, vou ver qual a opinião da economia para sancionar ou vetar. Se bem que eu vetando não quer dizer que está resolvido o assunto, pode ser derrubado o veto. Então tá aí também a posição do Bolsonaro, que não gostou e nada de saber que esse projeto já passou lá pela Câmara. Tá aí a Camila Andrade, direto de Brasília. Camila, obrigado, viu, pelas suas informações. Até amanhã. E aí eu pergunto, Michael G., acusação indevida ou não do ministro Paulo Guedes? Tá certo, tá correto. E até porque o governador reclama demais. É ele que diminui o custo do Estado, Quando falta dinheiro na casa da gente, faz o quê? Aperta o cinto, troca a marca famosa pela barata, não vai viajar no fim do ano. Não é assim em nossa casa? Esses caras têm que tratar as coisas dessa forma. Nós estamos numa crise, é importante reduzir o preço da gasolina, porque o objetivo é esse. Não sei se vai dar certo hoje, até porque tem dúvidas, tá? Porque tá subindo demais, talvez seja uma soma zero. Você vai impedir que cresça mais, mas não sei se vai segurar o preço. Mas de qualquer forma, o governador tem que estar preocupado em reduzir o custo de suas máquinas, não ficar querendo mais dinheiro. Pois é, aqui no estado inventaram um negócio aí de quase 600 cargos, o governador ficou naquela camisa de 11 varas. Ele não sancionou até agora. Ele já devolveu. Isso. Devolveu para a Assembleia, porque agora eu queria fazer uma pergunta para Camila, se for possível. Já tá lá. Oi, Camila. Eu quero saber, quando no final da sua manifestação, você disse que o presidente não gostou que passou esse projeto na Câmara Federal?
É porque o Bolsonaro, ele é claro, é favorável à redução do ICMS, ele sempre culpa os estados, né? Inclusive, a gente sempre fala aqui sobre essa briga que existe entre os poderes, essa tensão que tem aqui na Praça dos Três Poderes, os ataques do Executivo, principalmente, né, contra o STF, mas também contra o Parlamento. Mas nesse caso em específico, a gente sabe que o Bolsonaro, ele tende a fazer os ataques e sempre a culpar esses aumentos aos governadores. Ele é favorável à redução do ICMS. Mas nessa fala hoje aos jornalistas, ele meio que recuou, diz que pode ser que ele vete esse projeto, e eu atribuo isso, muito provavelmente, né, como as demais falas dos últimos dias, a esse ano eleitoral. Eu acho que ele está pesando aí o benefício ou não de aprovar ou vetar esse projeto de lei. Então, hoje, ele fez essa fala dando a entender que ele tem a intenção, depois de uma conversa com o Guedes, claro, e com a equipe econômica, de talvez vetar esse projeto. A gente sabe que ele é favorável à redução do ICMS, principalmente, né, que é o imposto estadual, mas nesse caso em específico, a fala dele hoje a jornalistas foi essa, de que ele vai analisar bem esse caso e, quem sabe, ele vai vetar depois que passar pelo Senado, caso também lá seja aprovado, e a tendência é que seja. Eu rezo para que ele analise bem, se informe bem com a equipe econômica, etc., e não vete. Porque você tem carro, Camila? Tenho. Inclusive, na semana passada eu fui abastecer e deu quase R$400, R$396. Estava na reserva, não vou mais deixar chegar na reserva não, porque eu fico assustada. Não a Camila só você... tem caminhonete potente, né? Daí o tanque é de 60 litros, dá nisso aí, Camila. Tá bom, mas não é só a Camila que fica assustada. É, claro, né? Tô brincando. A população brasileira inteira. Então, com devido respeito ao presidente, ao Paulo Guedes, ontem o Paulo Guedes estava com uma gravata verde, tava lá em Davos. Mas o fato é o seguinte, tudo que puder ser feito para baixar o preço do combustível, e não é só a questão da gasolina, é o óleo diesel também, né? Porque daí é o pãozinho, é a nossa vida toda, porque nós não temos ferrovias, o nosso transporte. Agora, rapidinho, eu queria aproveitar a Camila, tem mais um minuto, né, Terribas, aí. Seguinte, Camila, eu tô achando, escola, o Paulo Guedes mais soltinho, ele está validado pelo Bolsonaro. A relação não andava tão boa, mas agora ele ganhou carta branca. Veja, ele vai mudar, inclusive, o presidente da Petrobras. As pessoas não fizeram essa análise. O Paulo Guedes vai indicar o novo presidente. Indicou o ministro, Saxida, e agora vai indicar o presidente, que era assessor direto dele. Então, o Bolsonaro, que chegou a falar no passado que o Paulo Guedes tinha que cuidar da coisa dele, que o Petrobras mandava nele, o Paulo Guedes conseguiu tirar todos os militares da Petrobras e colocou gente dele. É isso, né, Camila? Ele se reinventou. É isso, exatamente. Você falou que ele está mais soltinho hoje em Davos, ontem, na verdade, né, o resumo do dia lá, ele chegou a fazer dentro de um dos painéis uma fala bastante animado, digamos assim, né, falando sobre como o Brasil é essa coisa que a gente costuma dizer há muito tempo, né, o país do futuro, essas perspectivas de que aqui vai ser o melhor local para se investir nos próximos anos. Ele estava muito animado em relação a isso, ultrapassou mais de 15 minutos o tempo que ele tinha para falar nesse painel e no final ele disse, olha, eu me animei aqui, acabei me extrapolando, né? E aí a resposta da pessoa que estava mediando ali aquele painel foi justamente essa, exatamente, eu perdi meu próximo compromisso por conta da sua animação. Então ele está bastante solto lá em Davos, está falando bastante sobre a questão ambiental, sobre outros assuntos ali, algumas falas que muitas vezes não são exatamente o que a gente percebe o Bolsonaro falando aqui para o público interno, né? Ele falou inclusive sobre democracia, falou que é o jeito à brasileira, né? Essa coisa de todo mundo acabar erguendo o tom e se posicionando de forma diferente, o STF fala uma coisa, os parlamentares falam outra, o presidente fala outra, mas ele defendeu que a democracia do Brasil é bastante forte, e a gente percebe na própria fala do Bolsonaro hoje, nessa resposta aos jornalistas, que sim, ele está realmente com esse espaço, né, com essa carta branca, porque o Bolsonaro disse, no final das contas, que ele vai consultar a equipe econômica antes de tomar essa decisão, quando a gente sabe que a opinião dele, como bem lembrou hoje, é de que tem que reduzir impostos, em especial os impostos estaduais. Mas eu vou só retomar uma fala do Mark logo na sequência, que eu terminei aqui a minha participação, que é a importância da gente tomar cuidado se essas medidas vão ser efetivas ou não, que é a preocupação que a equipe econômica tem que ter. Então, essa consulta ela é importante, porque o vilão que está por trás de tudo isso é a inflação. Então, a depender das medidas que são tomadas, se elas não levam a um controle da inflação, acontece que o dólar continua subindo, os preços vão continuar em disparada, como a gente não tem e não deve ter com o Caio essa indicação
agora do Guedes para a direção da Petrobras, uma mudança da política de preços, então a gente precisa cuidar desses outros fatores para evitar, né, que a gente continue tendo aumentos, apesar dessa redução do ICMS, que vai ter outros impactos para além do benefício aí da redução do preço para a gente que é consumidor. É isso, Gia. Para terminar essa questão, 1 minuto para você falar. É melhor o Guedes com esse poder total ou é melhor que volte como era antes os militares na Petrobras? Nós temos que ter memória. O Jair Messias Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, a base do seu proselitismo, do seu speech era: o posto Ipiranga vai mandar na economia. O posto Ipiranga voltou a mandar na economia. Está corretíssimo. Voltamos ao ano eleitoral, né, G? Coincidentemente, será? Pois é. Agora 4h55. Obrigado, Camila, lá de Brasília. Vamos encerrar aqui, Escola, que o Terribas está me olhando feio. Mas antes dá tempo de 2 ouvintes, vai lá. Dá tempo de Pode ficar desesperado, Terribas, vai. Não, eu queria só deixar uma pergunta, então, já pro Gia. Vai lá, você manda. Se ele acha que o posto Ipiranga entregou o que o posto Ipiranga prometeu durante todo esse período aí que ele estava na frente. Ele tentou muito, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal não deixaram ele entregar. Mas ele tentou, e ele é muito competente, goste ou não. Então tá aí, ó, o César Antunes de Lima tá dizendo que é muito legal o reflexo azul na lente do meu óculos, obrigado, vou tentar mudar. E tem também a Lumena Marques participando com a gente, pedindo os militares. Valeu, gente. Tá aí, portanto, a opinião dos ouvintes. Tchau, Escola, até amanhã. Até amanhã e até às 7h20 da noite no RIC Notícias na RIC TV. Valeu, G. Tchau, até amanhã, um abraço pra todos. Amanhã 4 em ponto aqui de volta, até lá, tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. A Jovem Pan News Curitiba te ajuda no trânsito.